Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você, que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative aí também o sininho das notificações, para que você possa estar recebendo posteriormente os demais vídeos que no decorrer dos dias eu for postando, se assim Deus me permitir. E aí você pode voltar aqui no canal, ouvir os vídeos, ouvir a palavra de Deus e ser edificado pela mesma, amém? Deixe também o seu joinha, o seu like no vídeo, e caso você queira, caso você sinta, ajude a compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que já tem acompanhado o canal. Que Deus abençoe vocês imensamente, tá bom? Que Deus abençoe vocês que estão começando hoje, ou que vocês já começaram aí essa semana a acompanhar o canal. A minha oração é que Deus abençoe vocês de uma maneira especial em todos os sentidos, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração, estava orando pedindo uma orientação de Deus, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, eu vou ler o verso de número 11, o verso de número 14 e o verso de número 15. Estava orando e o Senhor falou ao meu coração: Jesus, eu sou o bom pastor. E diz assim a palavra de Deus, versículo de número 11, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Nesse contexto aqui do capítulo de número 10, do verso 1 até o 21, Jesus está falando com os seus discípulos sobre ovelha, sobre porta, sobre aprisco. E aqui nesse versículo de número 11, ele se dirigindo aos discípulos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, ele sabia da missão que ele tinha para poder cumprir. E de fato, era isso mesmo que ele ia fazer. Ele iria dar a vida pelas ovelhas que o estavam ali seguindo, por todas as ovelhas de Israel, da nação de Israel toda, vamos dizer assim. E pelas ovelhas que Jesus também disse aqui nesse contexto, que não era daquele mesmo aprisco. Nós mesmos somos ovelhas que não pertencíamos àquele aprisco, desta época em que Jesus estava se referindo aqui. Mas somos ovelhas dele. E o que eu entendi com esta mensagem, quando Jesus falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu entendi que Jesus, ele nos conhece por dentro. Conhece as nossas lutas, os nossos traumas, as nossas dores. Conhece cada sentimento seu e meu. Ele conhece cada detalhe da sua vida, ele conhece cada detalhe da minha vida. Porém, ele, como bom pastor, ele cuida de você e ele cuida de mim. Eu separei aqui na outra Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo de número 4, verso 15, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Ou seja, Jesus, ele veio como homem, enviado por Deus, para nascer como homem, viver como homem, mas também com a natureza divina. Ele passou por essas lutas e provas que eu e você achamos que na verdade muitas vezes ninguém compreende. Ele nos compreende, por quê? Porque ele passou por tudo isso. Ele sabe o que é dores, ele sabe o que é padecer,
A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi experimentado no sofrimento, era um homem de dores. Ou seja, ele vivenciou na pele tudo que você e eu vivenciamos neste momento aqui. Então é por isso que ele, como bom pastor, ele nos conhece. Lá no Oriente Médio, no Antigo Oriente mesmo, quando tinha os pastores mesmo, ele tinha um relacionamento estreito com as suas ovelhas. O pastor, quando levava as ovelhas para o deserto para conduzi-las, ele tinha um relacionamento estreito com elas. É por isso que nesse contexto diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, mas não vão ouvir de nenhuma maneira o estranho. Porque o pastor naquela época, ele chamava cada uma delas pelo nome. Ele ele tinha um mimo diferente com cada uma delas. O pastor, quando tinha mais do que um rebanho, o relacionamento estreito com ele, entre ele e as ovelhas, era tanto que, na verdade, até mesmo na hora de ter que dividir, fazer uma divisão de um rebanho para o outro, tinha também as cabras também, o pastor ele conseguia distinguir uma da outra. Ele sabia qual ovelha pertencia a tal rebanho, imagina. Era um relacionamento estreito. O pastor ali, o verdadeiro pastor, então ele conhecia de fato a sua ovelha. Ele conhecia, ele não ficava perdido no meio de todas elas. Podia ter 2, 3 rebanhos ali, separados. Ele conhecia uma por uma, porque ele vivia cada dia num relacionamento estreito com elas. E Jesus me trouxe aqui nesta manhã para dizer que ele também te conhece, servo de Deus, serva de Deus, ele te conhece. Ele conhece, não vai pensando você que ele não sabe o que você está enfrentando, não. Não vai pensando você que ele não sabe essa dor que você está enfrentando, não. Ele sabe sim, ele conhece e ele passou por tudo isso. Ele sabe sim. E nesta manhã ele te chama pelo nome, ele te conhece. Ele sabe seus traumas, ele sabe seus dilemas, ele conhece o mais íntimo e profundo da tua alma, do teu coração. Ele sabe, ele conhece. E ele esquadrinha. Ele te conhece. Ele sabe aquilo que te causa medo, aquilo que te causa dor, aquilo que te causa desespero. Ele conhece. Ele conhece você por dentro e por fora. Vocês lembram lá no fato quando Paulo, com cartas dos maiorais das sinagogas, foi até Damasco para poder, Atos capítulo de número 9, trazer amarrados, acorrentados e presos muitos cristãos lá no começo? Aí vocês se lembram que quando Saulo teve um encontro com Cristo, a Bíblia não menciona cavalo, mas dá a entender que ele caiu de um cavalo por conta daquela luz muito forte que lhe sobreveio. Aí ele ouviu aquela voz que disse: Saulo, Saulo. Ele diz: quem és, Senhor? Quando Jesus se referiu a ele dizendo Saulo, Saulo, dentro da cultura judaica, quando era pronunciado, a pessoa que tinha um vínculo muito forte com outra pessoa, quando era uma amizade verdadeira e um conhecia o outro, quando a pessoa fazia a pronúncia 2 vezes e dizia, vamos supor, Fernando, Fernando, ele estava querendo te dizer, eu te conheço por dentro e eu te conheço por fora. Eu te conheço por fora e te conheço por dentro. Então, embora Paulo não conhecesse a Cristo, ainda não tivesse o conhecimento de Cristo naquele momento, Jesus se referiu a ele e falou, Saulo, Saulo. Aí ele, quem é, Senhor? Jesus estava dizendo, eu te conheço por dentro e eu te conheço por fora. Você ainda não me conhece, mas eu já te conheço por dentro e eu te conheço por fora. Efésios capítulo de 1, verso de número 3, vai dizer que Deus nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Jeremias capítulo 1, verso de número 5, se não me falha a memória, vai dizer que antes da gente ser formado no ventre da mãe, Deus falando para Jeremias, eu já te conheci.
E assim é Jesus na sua e na minha vida. Antes de você pensar em ser uma substância ainda informe, como diz Salmo 139, Jesus já te conhecia. Na eternidade ele já tinha um projeto específico para a sua vida. Ele te conhece, ele é seu pai, ele é o bom pastor. Ele tem cuidado de você até nesse exato momento. Nesse exato momento, embora muitas vezes você não perceba, ele tem te conduzido até aqui. Tem te dado livramento, porque essa era uma das tarefas do pastor. Naquele ano, no Antigo Oriente também, os pastores geralmente levavam cães com eles, cachorros, ficavam ali atrás do rebanho, para poder garantir que as ovelhas não viessem a se dispersar ali do meio do aprisco, no meio delas. E também não permitiram com que outras feras selvagens, hienas e outros animais viessem ali para poder atacar o rebanho. Ou seja, Jesus aqui, ele tem cuidado de você até nesse exato momento. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pela sua vida. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Você é especial para ele. Você é preciosa, serva de Deus aos olhos dele. Você é precioso, servo de Deus aos olhos de Jesus. Ele tem cuidado de você até aqui. Não pensa que coisas boas que os homens fazem por vocês, até nesse exato momento, partiu por eles próprios, não. Sempre é Deus movimentando as águas, é Jesus tocando no coração para que essas pessoas possam estender as mãos para vocês de uma maneira positiva. E o que eu quero dizer aqui é que Jesus, na qualidade de um bom pastor, ele te conhece por dentro, te conhece por fora, conhece os seus medos, conhece os seus traumas, e ele quer te livrar de tudo isso. Ele quer te trazer nesta manhã a segurança de que ele é contigo, de que ele tem cuidado de você. As ovelhas ali, elas só saíam ilesas porque tinha um pastor que cuidava delas, que direcionava elas, que conduzia elas, desde o começo do dia até o final. E que ainda quando elas dormiam, o pastor se mantinha na porta ali do aprisco, cuidando, para que nenhum lobo viesse, se colocava deitado no meio da porta do aprisco ali, para que caso alguma criatura feroz, algum ladrão viesse, algum lobo, ele já teria que passar ali por ele. E assim Jesus, ainda quando você dorme, ele está cuidando de você. Quando você acorda, ele está olhando para você, está cuidando de você, está te conduzindo, embora muitas vezes você não perceba. Há problemas que você tem passado e que você acha que você está sozinha. Não, você não está sozinha. Quem rege a sua vida, quem cuida da sua vida é Jesus. Você não está sozinha. É você que ainda não percebeu que nesses momentos de dificuldade, Jesus está te carregando pelo colo. Como diz Isaías, que o bom pastor, ele fazia isso. Quando a ovelha se via fraca, ele pegava no colo as ovelhas e conduzia elas. As ovelhas fortes produziam ali filhotes fortes. Mas as fracas eram ali cuidadas com um cuidado especial pelo pastor, para que elas viessem a ficar fortes também. Para cada ovelha o pastor sabia como lidar, como cuidar, como fazer. E assim é na sua vida também. Jesus sabe como cuidar de você, como trabalhar no teu interior, como sarar tuas feridas, curar os teus traumas, como mudar a tua história. Ele sabe. Quando você nasceu, ele já estava cuidando de você, você já nasceu com o propósito dele. Então creia nisso, creia que ele te ama, creia que ele está contigo, creia que ele quer sarar tuas feridas, curar os teus traumas, mudar a tua situação, confia nele, acredita nele. As ovelhas ouviam a voz do pastor e conheciam a voz do seu pastor. E elas iam até eles quando ele as chamava. Então, Jesus, ele tem cuidado de você até aqui. Permaneça firme. Permaneça nessa certeza. Que aquilo que você não consegue fazer por si só, talvez um perdão que você não consegue liberar por si só, ele vai te ajudar. Ele vai ajudar a sarar essas feridas suas, da alma. Essas enfermidades da alma.
E até aqui Ele tem te ajudado, Ele tem cuidado de você. Você não está aqui por obra do acaso, não. É porque Ele tem cuidado de você, tem te fortalecido, tem te ajudado e tem te conduzido até aqui. Sentido ao projeto que Ele tem na tua vida. Amém? Então nesta manhã não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha, minha irmã. Jesus é o bom pastor. Como o bom pastor, Ele cuida da tua vida em todos os sentidos. Cuida da tua casa, cuida dos teus negócios. Ele quer o teu bem, Ele quer o teu melhor. Ele acredita mais em você do que você mesmo. Amém? Então permaneça firme com o bom pastor que é Cristo. Permaneça segurando nas mãos dele, crendo que Ele tem o melhor para a sua vida, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez, ó Pai, eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta casa de oração. Pai amado, Pai querido e santo, eu venho interceder pelo teu filho e pela tua filha que aqui está. Pai amado, Pai querido, o Senhor veio nos mostrar que é o nosso bom pastor. Que o Senhor dá a vida pelas nossas vidas, ou melhor dizendo, o Senhor deu a sua vida pelas nossas vidas, meu Pai. E que se fosse possível, o Senhor faria tudo de novo. Porque o Senhor é o bom pastor. E o bom pastor, o pastor verdadeiro, fiel, de fato, ele dá a sua vida pelas ovelhas, porque é a tua palavra que diz. Muito obrigado, meu Pai, nesta manhã, por esta garantia que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta manhã, ó Senhor Jesus, o Senhor mostrar que está conosco até aqui. O Senhor nos mostrar que está nos ajudando, está cuidando de nós, está sarando as nossas feridas, curando nossos traumas. O Senhor está, meu Pai, trabalhando ao nosso favor de uma maneira favorável, Pai. O Senhor está secando nossas cicatrizes, o Senhor está nos ajudando em todos os sentidos. O Senhor está cicatrizando feridas nesta manhã e eu te agradeço por conta disso, Senhor. Pai amado, muito obrigado por mostrar mais uma vez que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos livra, nos protege, nos guarda, nos orienta, Senhor. Nos dá paz em nossos corações em meia guerra, nos dá alegria em meias tristezas. Nos dá conforto e segurança no meio das tribulações, meu Pai. Tudo para mostrar, tudo para mostrar que é conosco, Pai. Muito obrigado por nos amar, Senhor, primeiro. Por hoje nós ter esse privilégio de estar, Senhor, sendo cuidados por Ti, Pai. Muito obrigado pelas tuas infinitas misericórdias, que por mais esta manhã, por mais esta manhã elas terem se renovado sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, por estar nos livrando de tantos perigos, Pai, iminentes. Tantos livramentos, Pai, que nós nem imaginamos, Pai, o Senhor tem nos dado. Assim como o bom pastor, Pai, livrava as ovelhas, conduzia as ovelhas, meu Pai, dava e livrava, meu Pai, da boca de lobo, de leões, Pai, de ursos. Assim o Senhor até aqui tem dado tantos livramentos para cada um de nós, Pai. Embora muitos nós conseguimos acompanhar, mas tem tantos outros que só veremos na eternidade, meu Pai, que o Senhor também nos proporcionou. Muito obrigado por este privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Por saber que o Senhor é um Pai, um Deus, um bom pastor que cuida da gente, Pai, em todos os sentidos. A Tua palavra diz que o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende, Pai. E que o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor quer que a gente vivamos bem, com confiança, diante da Tua santa e poderosa presença. Entendendo que é o Senhor quem está no controle de tudo. Que é o Senhor que está na dianteira das nossas vidas. Que o Senhor sabe, acima de tudo, o que faz, Pai.
Pai amado, Pai querido e santo, toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Tira a angústia, a tristeza, meu Pai, o desespero do coração do teu filho e da tua filha. Pai, tira o excesso de ansiedade. Nesta hora é o pedido que eu lhe faço, Pai, na vida do teu filho e na vida da tua filha. Remova o desânimo nesta hora, meu Pai, pensamentos de derrotas, crises, meu Pai, existenciais que muitas das vezes enfrentamos, Pai, nessa nossa caminhada. Mas o Senhor é o bom pastor e o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende, Pai. Pai, joga por terra todo o desespero, todo o desânimo, meu Pai, na vida do teu filho e da tua filha, Senhor. E coloca a convicção nesses corações, meu Pai, que estamos todos debaixo dos teus cuidados, Senhor. E que sendo assim não tem como dar errado, Pai. Ainda que passamos por caminhos tortuosos, caminhos, meu Pai, íngremes, caminhos dificultosos, meu Pai. Ainda assim, Pai, o Senhor está no controle, nos conduzindo, nos ajudando, meu Pai. E que de alguma maneira, Pai, circunstâncias tanto boas como ruins vão cooperar para o nosso bem, embora nesta hora não consigamos compreender, meu Pai, tudo isso. Pai, mas permaneça conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, falando conosco todos os dias, Pai, e colocando em nossos corações a convicção da vitória, da chegada, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença. Pai, tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, supra cada uma das suas necessidades, abre as portas que estão fechadas, Pai, muda a história para a glória e para a honra do teu santo nome. Toma, Pai, os teus filhos em tuas mãos, toma em tuas mãos cada família aqui representadas, meu Pai. E livra-os, Pai, proteja-os, guarde-os debaixo da sua destra fiel. Refrigera essas almas, Pai, traz um renovo espiritual a essas vidas, a esses corações aqui nesta hora e mostra, Pai, para essas vidas, coloque a convicção que elas não estão sozinhas, Pai, mas que o Senhor está conosco, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta. E já te agradecendo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querendo Deus, amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui de volta com mais um vídeo da parte de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.